Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, galera do canal do professor Adriano, juntos mais uma vez para aprendermos matemática, né? E agradecendo a todo mundo que compartilha o nosso canal, as pessoas que já se inscreveram, que estão fazendo o canal crescer, as pessoas que curtem o canal, não esqueçam de ir lá curtir, de compartilhar, certo? Para o nosso canal crescer. Pessoal, hoje nós vamos estudar uma temática muito interessante aqui dos conteúdos matemáticos e nós vamos falar hoje sobre potências com expoente racional. O que é que eu faço quando a potência aparece com expoente racional? Ou seja, pode aparecer ali uma fração no expoente, pode aparecer uma dízima periódica, pode aparecer um número decimal, fração negativa, fração positiva. O que é que eu devo fazer? Porque eu já sei, professor, que quando eu for fazer 5 ao quadrado, eu vou pegar essa base, que é o número grande da potência, ó, da potenciação, né? E vou elevar o expoente pequeno, né? Ó, então vou fazer isso, ó. Então o resultado é 25. Agora, quando no lugar do número que está no expoente vier uma fração, ou então vier um número decimal, ou então vier uma dízima periódica, o que devemos fazer, ok? Então nessa aula de hoje nós vamos estudar juntos para a gente aprender o que é que acontece com as potências com expoente racional. E aí eu preparei para vocês aqui algumas questõezinhas bem práticas para que a gente possa estudar e que você nunca mais vai ter dúvida com isso aqui. Pessoal, começando para valer, as potências com expoente racional, no lugar do expoente, ó, vão aparecer frações, vão aparecer dízimas periódicas, vão aparecer números decimais. E o que é que nós devemos fazer para responder essas questões? Então, tem aqui uma regrinha bem prática, ó. Toda vez que a potência vier em forma de expoente racional, nós vamos transformar a potência em uma raiz. Ok? Ó, então, quando eu vou estudar potências com expoente racional, na realidade, nós vamos responder raízes. E aí é interessante também saber o conteúdo raízes, né? Mas aqui, ó, eu sempre vou pegar essa potência, ó, a base, isso aqui a gente chama de base, né? Ó, e aqui está o expoente, e o expoente está em forma de fração, m sobre n. M sobre n, né? Então, uma fraçãozinha. Depois que eu tenho isso daqui, ó, a potência com o expoente racional, eu transformo nessa raiz. Agora, obedecendo a alguns detalhes. Observe que a base da potência, ela vira o radicando. Por quê? Porque ela vai para dentro da raiz. Então, a potência vira uma raiz, ok? Ó, potência virou raiz. Então, a base se torna o radicando. A base se torna o radicando. Observe que na fração aqui no expoente, o número de cima, o numerador, ele continua sendo o expoente do radicando agora. Ele vai lá para dentro do radical e ele continua sendo expoente, só que agora do radicando. E o número de baixo aqui, ó, da fraçãozinha, ó, o n, que é o denominador, ele passa a ser o índice dessa questão, né? Então, quando eu transformo a potência em raiz, a base vai virar o radicando da raiz. No expoente, o número de cima, o numerador, passa a ser o expoente daquele número que vai ficar no radicando. E o denominador da fraçãozinha, que vai estar no expoente, é o índice dessa radiciação. Então, seguindo esses passos aqui, nós conseguimos responder tranquilamente qualquer uma dessas questões, certo? Então, observe, pessoal, 9 elevado a 1 meio. Você sabe que 9 elevado a 0 é igual a 1. E que 9 elevado ao quadrado, ó, que 9 elevado a 1, melhor dizendo, ó, o 9 elevado a 1, 9 sozinho é 9. O número 9 elevado a 1 meio, ele tem que ficar nesse meio aqui, ó, entre o 9 elevado a 0 e o 9 elevado a 1, o 9 sozinho, né? Certo? Então esse número que nós estamos trabalhando, ele tem que ser um número que é maior do que 1 e menor do que 9. Como é que eu vou achar esse número? Fazendo o que manda essa regra. Então vamos lá, vamos tentar fazer o que manda a regra. Eu vou pegar aqui, ó, uma potência que tem o expoente em forma de fração, vou transformar nessa raiz, ó. Então a base, que é o número grande, ele vem aqui para dentro, ó. O número na fração, que é o numerador, o número de cima, ele vem para cá, ó, no lugar dessa letra M, ó. O M vem para cá, para dentro, ó.
E o número que é o denominador, que no caso é o 2, vai ser o índice. Então fica assim, ó. Transformando a base, transformando a potência com expoente racional em raiz, pessoal. Então fica dessa forma. O A é o 9, o M é o 1 e o N é o 2. Aí você transformando ficou isso. Quando o expoente é 1, não precisa aparecer. Quando o índice é 2, também não precisa aparecer. Como é que você lê isso aqui? 9 raiz quadrada de 9. Então é quanto? 3. Porque 3 vezes 3, 3 ao quadrado é 9. Então, ó, o resultado de 9 elevado a 1 meio, ou seja, a raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Ou seja, ó, um número maior do que 1 e menor do que 9. Então é assim que nós estamos trabalhando, certo? Quando você vai fazer esse tipo de operação, você tem que seguir essas regrazinhas. Na letra B, mesma coisa, ó. Vou transformar na raiz, ó. Então, o número que é o A, nesse caso é o 8. O número que é o numerador aqui, que é o M, é esse 1. Ele vem para cá, não precisa aparecer, você pode tirá-lo daqui. Agora, o índice aqui é 3, ó. Aí não pode mexer, aí tem que deixar. Você só não precisa escrever o índice quando ele for 2. Índice 2, não precisa. A partir do 3 precisa. Expoente 1 não precisa. A partir do 2 precisa tranquilamente. Então nós agora temos a raiz cúbica, pessoal, de 8. Qual é o número que 3 vezes multiplicado vai dar o número 8? Então vamos supor que você coloque aí qualquer número, né? Eu vou colocar o 2, que já é o resultado. Se eu tiver alguma dúvida, o que é que eu faço? Eu pego esse número e elevo a esse, ó. Eu faço a operação contrária. O resultado tem que dar esse aqui de dentro. Então, se você fizer 2 ao cubo, tem que dar quanto? 8. Se não der, tá errado. Aí você multiplica. 2 ao cubo é isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado da operação está realmente correto. 2 é a raiz cúbica de 8. Não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, você pega esse número, eleva ao índice, que no caso aqui passa a ser expoente, vai virar 3, 2 ao cubo tem que dar 8. Aqui é a mesma coisa, 3 ao quadrado vai dar 9, ok? E assim sucessivamente. Na letra C, galera, ó, vou tirar essa raiz aqui de novo agora, ó. O número grande, que é o A, é o 49. O número M, que é o de cima, vem para cá, é o número 1, não vou nem colocar mais. E o número N, que é o índice, passa a ser 2, também não precisa colocar. Raiz quadrada de 49, quanto é mesmo? 7. Resolvida a questão, ok? Na letra D, ó, mesma coisa, ó, raiz, aí vou botar agora o 125 aqui, vou colocar o número 4 aqui, que é o M, e o N é 3, aí precisa de todos os dois, aí você não pode apagar ninguém, né? Ó, o M, aliás, o A é o 125, ó, ele virou radicando, o de cima, que é o M, passa a ser o expoente, e o de baixo, que é o N, denominador, passa a ser o 3. Então virou isso aqui. Agora, essa questão aqui, ela tem um detalhe importante. Nesse tipo de questão, pessoal, 125 a quarta e eu quero a raiz cúbica. Então observe que esse número vai ser um número muito grande. 125 a quarta. 125 vezes 125 vezes 125, quer dizer, vai dar um número gigantesco. Então o que é melhor nós fazermos aqui? Fatorar esse número. Então se você pega esse 125 e você fatorá-lo, né? Você fatorar o 125, ó, por 5, que vai dar 25, por 5 que dá 5 e por 5 que deu 1. Então você pode escrever esse número aqui, ó, da seguinte forma: 5 ao cubo, e aí você bota um parêntese porque tem o 4 do lado de fora. Certo aí? Então, ó, eu tenho raiz cúbica de 5 ao cubo elevado à quarta. Então transformei esse número nesse, ó. Aí observe o seguinte, pessoal. Quando eu estou fazendo uma raiz e o expoente desse número é igual ao índice, a gente pode cortar, ok? A gente pode cortar. Eu já fiz até outro vídeo mostrando isso, eu vou deixar o crédito aqui no canto e você vai ver esse outro vídeo que eu fiz assim, ó, cortando, né? Então, ó, fatorei o 125, ele dá 5 ao cubo. 3 e 3, índice e expoente iguais, corta, ok? É o mesmo caso aqui, ó. Raiz quadrada. Se você quiser transformar isso em 3 ao quadrado, ó, o 9, raiz 3 ao quadrado, né? Então você pode pegar ele e cortar, ó. Aí vai dar 3 de todo jeito, certo? E assim vai. Então quando você corta, o 3 deixa de existir, o radical também. Então o que é que ficou na questão? Sobrou esse 5 e esse 4, ó. E o 5 à quarta é 625. Beleza aí?
Ó, transformei ele na forma fatorada, cortei porque o índice e o expoente são iguais, aí sobrou o 5 e o 4, sem radical e sem 3 agora. Então 5 à quarta, 625. Tá resolvido, ok? Então respondida a questão. Agora, nessa letra E, o que é que eu tenho aqui na letra E? Eu tenho agora 81 elevado a menos 1/4, expoente negativo. Mas vamos transformar primeiro na raiz, né? Ó, transformando na raiz, nós vamos colocar o 81 aqui, o menos 1 aqui e esse 4, deixa eu colocar ele um pouquinho menor aqui, ó, para ser o índice, né? O A é o 81, virou radicando, o M passou a ser o menos 1 e o N passou a ser o 4 aqui, ó. Então, nesse caso, pessoal, eu posso também, ó, fazer o seguinte, 81 raiz quarta. Eu posso logo fatorar o 81. Se você fatorar o 81, vai ficar por 3, 27, por 3, 9, por 3 que dá 3 e por 3 que dá 1. Então, esse 81 fatorado, ele pode ficar assim, pessoal, ó, 3 à quarta, que vai ser aqui, ó, dentro do parêntese, elevado a menos 1. Certo? Então, observe que eu posso cortar esse com esse, ó. 4 e 4 corta, então fica 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos... Cortou, o radical deixou de existir, o parêntese deixou de existir, os 4 deixaram de existir, sobra só o 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, para todo mundo que lembra disso, quando o expoente é negativo, nós invertemos a base. Então, 3 elevado a menos 1 vai ser isso aqui, ó, 1/3. Ok? 3 elevado a menos 1, expoente negativo. O que é que diz a regra? Pegue a base 3 e inverta. Então, o 3, que aqui embaixo vai ter o número 1, o número 1 sobe, o 3 desce e o resultado é 1/3. Então, 81 elevado a menos 1/4 é 1/3. Ok? Professor, e a letra F agora, que é um número com dízima periódica? Vamos lá, vamos transformar isso aqui, ó. Primeiro caso é, já que eu preciso da fração, é transformar essa dízima em uma fração. O número 03333, ele é a mesma coisa, ó, que 1/3, né? Ó, é 1/3. Então eu posso escrever 27 elevado a 1/3, ok? Então eu posso pegar esse número, e escrever assim, ó, 27 elevado a 1/3. Ao invés de escrever esse aqui, eu escrevo a fração. Porque eu preciso da fração. E a dízima periódica, do jeito que ela está ali, não é fração. Então vamos transformar agora na raiz. Joga dentro do radical o 27. O número 1 vem para cá agora, não precisa dele. E o número 3 vem para cá. Se você já souber de cabeça, a raiz cúbica de 27, quem é? Você já sabe de cabeça, beleza. Se você não souber, você já pode simplificar, ó. Vai dar 3 ao cubo. 27 por 3 dá 9, por 3 que dá 3 e por 3 que dá 1. Então 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. 3 e 3 corta. Então esse número saiu do radical, ó. Resolvida a questão. Certo aí? Olha lá, como é fácil também. Para a gente finalizar essa primeira parte, pessoal, eu tenho 16 elevado a 0,25. Então vamos fazer a mesma coisa, ó. Transforme isso aqui em um radical. O 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. 1/4. Então, no lugar de escrever 0,25, eu vou escrever 1/4. Então, o 1 vem para cá, não precisa. O 4 vem para cá. Então, qual é o número que você multiplicando 4 vezes dá 16? Você pode fatorar o 16 ou você pode colocar direto, se você souber também. Não tem problema nenhum, certo? Então, se você fatorar o 16, ó, ele vai dar 2 à quarta. 4 e 4, corta. Esse sai do radical, então o resultado da operação é o número 2. Então, a raiz quarta de 16 é 2, que é a mesma coisa que 16 elevado a 0,25, ok? Então, ó, para vocês aprenderem, 9 elevado a meio é igual a 3. 8 elevado a 1/3 é a raiz cúbica de 8, que é 2. 49 elevado a 1/2 é a raiz quadrada de 49, que é 7. 125 elevado a 4/3 é a raiz cúbica de 5 ao cubo elevado à quarta. Cortamos o 3, 5 à quarta, 625. 8 elevado a menos 1/4 é 1/3, ok? 27 elevado a 0,333 reticência
é a mesma coisa que 27 elevado a 1/3, é a raiz cúbica de 27, que é 3. E 16 elevado a 0,25 é a raiz quarta de 16, que é igual a 2, ok? É assim que a gente aprende. Vamos lá, galera, continuando aqui o nosso processo, né? Estudando as potências com expoente racional, eu tenho aqui uma questãozinha para a gente fazer, ó. O valor de 256 elevado a menos 0,75 é quanto? É um desses valores aqui, certo? Então, para que a gente possa fazer, ó, é uma potência que o expoente é racional. Por quê? Porque é um número decimal. O número decimal eu consigo escrever em forma de fração, então ele é uma potência com expoente racional, certo? E aí, ó, vamos lembrar, quando a potência tiver expoente racional, nós podemos fazer isso aqui com ela, ó. Então, se eu tenho aqui 256 elevado a menos 0,75, eu posso escrevê-lo, né, em forma de uma raiz. Agora, antes de escrever em forma de raiz, eu preciso saber quanto é isso daqui em forma de fração. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode pegar o 0,75, ó, escreve o número sem o zero e a vírgula e coloca o número 1 embaixo. Depois que você coloca o número 1 embaixo, você conta. Depois dessa vírgula tem quantas casas? São 2 casas, então 2 zeros, certo? Então 75 centésimos, é a mesma coisa aqui. Você lê 75 centésimos e aqui 75 centésimos, beleza? Depois você, ó, simplifica por 25. Então aqui vai dar 3, aqui vai dar 4. Então esse número é a mesma coisa que essa fração. Então a fração que eu preciso, porque quando eu vou fazer a transformação, tem que ter o numerador e o denominador, para que eu possa saber quem vai ficar como expoente e quem vai ficar como índice. Então essa fração equivale a 3/4, ok? Ó, então esse número é a mesma coisa que esse aqui, ó. 3/4. Pronto. Aí agora vamos transformar na nossa raiz, ó. O A é o 256, então ele vem para dentro do radical. O menos 3 passa a ser o expoente e o 4 passa a ser o índice, ok? Ó. Transformei isso daqui nisso aqui, ó. Potência com expoente racional vira uma raiz enésima, né? Raiz enésima de alguma potência lá. Quando o N está aqui, a gente fala raiz enésima, né? Mas beleza, vamos aqui agora. Então, professor, esse número é elevado a menos 3 e a quarta raiz dele vai ser muito grande o número, ou vai ser mais complicado e tal. Então, vamos fatorar esse número. Se você fatorar o 256 por 2... 128, por 2, 64, por 2, 32. Para a gente ganhar tempo aqui, ó, é 2 à oitava, pessoal. 2 à oitava elevado a menos 3, ó. Certo? 2 à oitava é esse número que virou esse. Esse 4 é o índice e esse 3 é o que já está aqui. Agora, observe que esse número, eu poderia escrevê-lo, vou colocar a continuação aqui, ó. Eu poderia escrever aquele mesmo número da seguinte forma, 2/4 vezes 2/4, ó, elevado a menos 3. Para não escrever 2 à oitava, eu posso escrever assim, ó, usando a propriedade que diz que a multiplicação de potências de mesma base você conserva e depois soma os expoentes, 4 mais 4, 8. Então é o mesmo número. Só que eu estou escrevendo dessa forma. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque dessa forma eu posso cortar, ó, esse 4 com esse 4. E esse 4 com esse 4 também. Então, esses dois números saem do radical. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 saíram do radical. Então, 2 vezes 2, 4. Só que ele fica elevado a menos 3. Ó. Beleza? Aí, o que é que diz a regra? A regra diz assim pra gente, ó. A regra manda você inverter a base. Então, quando você inverte a base, ela fica dessa forma. E o expoente passa a ser positivo. Beleza? Ó, 4 elevado a menos 3 vira 1/4 elevado ao cubo. Por quê? Porque quando o expoente é negativo, invertemos a base. Quando você inverte a base, então ficou 1/4. E aí agora é só fazer 1 ao cubo é 1, 4 ao cubo é 64. Beleza? Se você procurar aqui as respostas, ó, você não vai encontrar. Aqui não é, né? Aqui também não é. Esse aqui parece que não é, mas vamos ver aqui. 4 ao cubo é 64, mas ali é 1/64. Então observe que essa resposta ela está feita de outra forma. Esse número 64 ele é a mesma coisa do que o 2 elevado à sexta.
Então eu posso pegar esse número e posso transformar nisso daqui, ó. 1 meio elevado à sexta. 1 elevado a 1 é 1 e 2 elevado à sexta. Se você fizer 1 elevado à sexta é 1 e 2 elevado à sexta é 64. Então esse número é igualzinho a esse aqui, ó. Então a resposta é a letra B. Certo aí? Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal, a diminuir essas dúvidas de vocês nesse assunto. E não se esqueça que a matemática não mente. E nesse canal, aqui é Matemática na Veia. Valeu? Forte abraço para